Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tio Léo na área e continuamos online, porque esse negócio parece que não passa mais, mas vai passar, meu povo, se Deus quiser. Bom, meu povo, vê bem, na aula anterior a gente viu um pouco aí do contexto introdutório da Primeira Guerra Mundial. Hoje a gente vai ver a guerra propriamente dita, beleza? Então, pega o seu material aí para a gente poder começar a nossa aula. Mas antes, queria dizer uma coisa. Aquela aula anterior que a gente viu, ela encerrou, né, o nosso momento anterior de vez. E a gente começa, a partir desse contexto de agora, uma transição para a nossa segunda unidade. Ou seja, a partir desse assunto aqui, com a sua finalização e os assuntos posteriores, a gente segue já para um próximo momento, para uma próxima unidade, beleza? Agora sim a gente vai começar. Então, prepare o seu material, se organiza aí, vai para o ambiente adequado para poder fazer suas anotações, tudo direitinho, beleza? Então, roda a vinheta! Bom, meu povo, vamos lá. Vamos começar, né, com esses primeiros momentos aí da guerra. O que é que aconteceu? O acontecimento que marca o final da última aula e o início da Primeira Guerra é quando o herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Fernando, resolve dar um rolê ali em Sarajevo, na Bósnia, e acaba sendo assassinado, tá? Alguns teóricos dizem que ele não foi dar um rolê aleatório, obviamente, né, num clima de tensão que estava na região, mas aquela ida até ali era para mostrar, né, para provar o seu poderio sobre a região, né, e acabou sendo assassinado. E digamos assim, a liderança austro-húngara, o imperador e os seus ministros, digamos assim, o pessoal à frente do Império Austro-Húngaro, cobrou da Sérvia explicações e ajuda aí nas investigações, porque havia uma ligação entre a Sérvia e alguns grupos ali da região. E aí, diante disso, acredita-se também que o Império Austro-Húngaro já estava a fim de uma guerra mesmo com a Sérvia, inclusive, né, que já incomodava ali na região há um tempo. E aí ele colocou aí 10 pontos aí que a Sérvia deveria cumprir aí, né, e aí dizem que esses pontos eram basicamente difíceis ou impossíveis de serem cumpridos. Então, já para que dissesse assim que existia uma má vontade de estourar enfim um conflito, a ideia era realmente ter um conflito, a Sérvia consegue cumprir alguns, mas aí a Austro-Hungria se incomoda de vez e aí acaba declarando aí guerra. Então a nossa primeira treta é entre a Austro-Hungria e a Sérvia. Mas aí onde entra o problema? Como é que um conflito local virou uma guerra mundial? Primeiro, a galera meio que já tinha as intenções de um conflito pelos motivos que a gente disse anteriormente. Disputas imperialistas, disputas territoriais, conflitos, né, étnicos, entre outras coisas. A galera já meio que estava se armando, então o conflito só precisava de um motivo para começar. E começa a partir desse conflito local, tá? O Império Austro-Húngaro resolve, né, guerrear contra a Sérvia, e a Sérvia, obviamente, já se comunica com a Rússia. O Império Austro-Húngaro, a Alemanha, a Rússia, a França, a Inglaterra, tinha resolvido suas últimas pendengas de maneira diplomática. Então fica logo aquela questão, e aí, vai romper os tratados, os acordos? O Império Austro-Húngaro esperou um posicionamento da Rússia, mas a Rússia começou a se mobilizar. Então houve uma mobilização, então já ficou claro de que a Rússia entraria num conflito. E aí, a Rússia entra pela questão do pan-eslavismo, né? Os sérvios são eslavos, os russos também têm essa origem, então a galera aí já vai se juntando. E o Império Austro-Húngaro já pergunta aí à Alemanha, ó, se a Rússia entrar, vocês entram também, a Alemanha, e a gente também vai entrar nessa parada. Só que a Rússia tinha trato com a França, então a Alemanha já ficou naquela, já mandou um ultimato para a França dizendo o seguinte, ó, se a gente entrar em guerra com a Rússia, que entrou na guerra por causa da Sérvia, que começou isso tudo por causa da guerra com a Áustria, vê que loucura, né? Vocês vão entrar, e já mandou aquele ultimato. A França começou a se mobilizar e aí a Alemanha já viu que não tinha outra saída que não declarar aí a guerra. A França tinha aí território, não começou ainda a guerra, digamos assim, propriamente dita para a França,
mas a França já se mobiliza e a França já tem interesse em territórios, o famoso Alsácia-Lorena. Eita, território, para ter confusão esse território, que a França provavelmente iria querer de volta, então a coisa já começa a se esquematizar. E aí eu botei aqui táticas e batalhas. Meu povo, uma guerra tem muitas batalhas. E a Grande Guerra, a Primeira Grande Guerra Mundial, é muita batalha, não tem como falar de todas elas, bem que eu queria, mas não tem como falar de todas elas. Mas de maneira geral, eu coloquei essa daqui, que foi de um documentário que eu assisti, esse foi o nome dado pelo documentário, inclusive, que eu achei bem interessante, que foi no início do conflito entre a Alemanha e a França. O que é que acontece? Os franceses, só para você ter ideia de como as táticas eram bem elaboradas. Os alemães, eles imaginaram que provavelmente a França iria já atacar ali pela Alsácia e pela Lorena mesmo. Aí qual foi a ideia dos alemães? Manter uma força ali defendendo e mandar uma outra força contornando por cima, né, para que essa força cercasse as tropas francesas que estivessem ali naquela região. Beleza? Então, os franceses ficariam cercados ali naquela região. Só que para passar por essa região tinha que passar por outros países que estavam neutros, né? E entre esses países tinha aí a Bélgica. É onde a coisa fica mundial. Porque quando a Alemanha vem mandando seus ataques maciços pelas regiões neutras ali e chega ali nas portas da Bélgica, a Bélgica tinha acordo com a Inglaterra, fora os acordos anteriores que a França tinha com a Inglaterra, entre outros. Mas a Bélgica tinha um acordo muito grande com a Inglaterra. Quando a Alemanha ameaça entrar na Bélgica, né, a Inglaterra disse que interviria, iria mandar forças para intervir lá. E foi o que aconteceu. A Alemanha invadiu a Bélgica, a Inglaterra iria entrar. Então, foi o que aconteceu. A Alemanha entra lá na Bélgica, começa a guerra com a Bélgica, então a invasão na Bélgica, e a Inglaterra entra na guerra aí, né? Sabendo que não só por esse motivo, mas por vários outros, mas essa é a deixa para a Inglaterra entrar no conflito também. E o conflito começa a se expandir, tá? O conflito começa a virar um conflito, né, de caráter maior. Obviamente que quando a gente fala de uma guerra mundial, dá a entender que houve conflitos em todos os continentes, em todos os lugares. Na verdade não houve, as batalhas foram principalmente na Europa, se estendendo para algumas regiões de outros lugares. Na América, por exemplo, não teve. Mas quando a gente fala de uma guerra mundial é porque houve um envolvimento de vários países, de vários lugares do mundo. Aí sim, a ideia de guerra mundial por causa disso. Beleza? Mas vamos voltar. A Inglaterra, ela entra no conflito, outros países depois vão entrar também por diversos motivos, mas a guerra ela fica uma guerra assim desordenada, é o famoso período da fase de guerra de movimentos, onde a Alemanha vem atacando com tudo, né? Isso aí é caracterizado pelo ataque maciço da Alemanha, vindo com tudo, né? E os países aí, eles tentando defender suas fronteiras, né? Eles correndo aí, a cada tentativa de defesa de fronteira, eles corriam mais para o lado do litoral. Então também a tentativa era sempre tentar cercar o inimigo a uma corrida aí para o litoral, e várias frentes de batalhas, tanto no Oriente quanto no Ocidente, tá? De maneira geral, nesse primeiro momento, um dos grandes acontecimentos é a Alemanha, que quase chega em Paris, quase vence aí, quase toma a França, né? Mas que com a ajuda da Inglaterra aí, eles conseguem conter o avanço alemão. Diante dessa guerra, que a princípio, um outro detalhe, quando a galera entrou na guerra, a galera achou que ia ser rápido. A guerra começa num mês assim, perto do final do ano, e a galera fez, no Natal essa guerra já acabou. A galera achava que essa guerra seria rápida. Só que com a falta de experiência de alguns comandantes, outros se sobressaíram, mas a falta de experiência de alguns comandantes, né? A desorganização, a gente ainda está numa fase em que era utilizado cavalos, né? A cavalaria estava literalmente a cavalo, né? Não estava ainda utilizando algumas tecnologias que a gente tem nas cavalarias modernas. Então a gente vai ver essa primeira fase aí, um número de mortos muito grande e técnicas e táticas meio desarranjadas, que vai gerar aí um verdadeiro extermínio por parte das tropas, e a guerra vai se encarnindo e vai perdurando. Até que começa a se utilizar uma nova tática de defesa, que são as famosas trincheiras, que já estavam sendo usadas e que agora são alargadas e aprimoradas. O que são trincheiras? São valas, né? São túneis não, mas são grandes buracos, digamos assim, mas não necessariamente de profundidade, mas de largura, que começaram a ser abertos para servir de defesa, né? A galera fazia essas valas e entravam ali, ficavam ali abaixadinho para se defender.
Na época, as principais armas eram armas de artilharia, né? Grandes canhões, dizem que tinham balas que chegavam ao tamanho de uma pessoa. Já pensou, uma bala do meu tamanho deve fazer um estrago, né? Então a gente tinha grandes canhões de artilharia, alguns maiores, outros menores, mas era uma guerra com uso muito grande de artilharia, a cavalaria ainda a cavalo, né? Fuzis e outras coisas. E também desponta como uma das armas principais a metralhadora. Então o cara correr com um fuzil na mão diante de uma metralhadora é suicídio, né? Então a galera começou a fazer táticas de defesa, que são as trincheiras. Essas trincheiras foram tão usadas que elas começaram a ser alargadas e a galera começou a botar uma área para mantimento, começou a botar uma área, né? Começaram a botar coisas ali dentro para passar-se mais tempo. Então a gente tinha uma área para guardar o material bélico, ou seja, as armas, instalações não mais práticas e temporárias, mas instalações mais definitivas começaram a ser feitas aí nessas valas. Essas valas foram se estendendo tanto que elas foram percorrendo territórios enormes, né, por todo o país, por toda a Europa. E aí o que acontece? Como é uma técnica de defesa, você não pode sair empurrando um buraco para atacar o seu inimigo, para se proteger, né? Não é um escudo, né? É um buraco. Então a guerra começou a ficar lenta, a guerra perdeu, né, velocidade. Então houve pouco avanço nesse período da guerra de trincheira, tá? E isso aí gerou um problemaço, porque isso começou a afetar a psicologia. Já pensou, a galera tá ali no buraco, de repente um canhão acerta um desses buracos. A artilharia, alguns chamam até de guerra de artilharia, porque a artilharia foi uma das mais usadas nesse período. A batalha foi muito assim, enquanto batalhas de séculos anteriores a infantaria e a cavalaria predominava, né? Ou seja, a infantaria é aquela galera que vai de frente, a cavalaria, já está dizendo, né? Vem de cavalo como apoio com uma tática mais rápida, tinha prevalecido em outros momentos. Agora era artilharia, ou seja, a galera que atira de longe com os canhões, o negócio estava fazendo a grande diferença. Aí já pensou, diante de todo esse problema, ali naquelas valas abertas, quando chovia, se enchia de lama, de doenças, sujeira, e ainda mais pessoas morrendo ali, ficando ali mesmo. Então você convivia, por exemplo, poderia conviver um soldado daquela época com o corpo de um amigo seu se decompondo do seu lado. Então o mau cheiro, as condições insalubres e todas as outras que prejudicavam o psicológico e o físico do soldado, deixava aquela guerra numa situação terrível, né? Cada vez mais encardida. Tem um livro muito bom, né, que se chama Nada de Novo no Front. Então, se você quiser dar uma lida, né, provavelmente um dos livros mais importantes a respeito desse período, Nada de Novo no Front, que trata aí um pouco dessas questões. Dá uma lida lá, super recomendo. Bom, mas vamos seguir. O que é que houve diante disso? Houve um prolongamento da guerra e, como eu já disse, o uso pesado da artilharia. Nesse período também a gente vai ver o uso de novas armas. Num dado momento da guerra, de repente, né, um grupo de soldados percebeu uma névoa, né, de uma cor específica lá, e aí depois eles perceberam que eram o quê? Eram gases tóxicos, era o uso de gás, que tinha sido inclusive proibido num acordo anterior o uso desse gás, de tão mal que ele fazia, mas acabou se usando. Então a guerra agora começa a ser uma guerra também biológica. Aí é como a galera desenvolve aí as máscaras para sobreviver esse período, inclusive tinha máscara até para cavalo, se brincar naquela época. Então a guerra ela começa a ficar uma coisa assim, encardida mesmo, uma coisa assim, selvagem mesmo, né, sangrenta. A gente vai ver aí outros acontecimentos importantes. O Império Otomano vai entrar nessa batalha porque esse período vai ser um período em que o petróleo vai ser bastante utilizado. Né? A galera vai começar a implementar o uso de carro, por exemplo, acho que foram os franceses os primeiros a utilizar carro para levar a galera para o front, né? Utilizar os táxis de Paris. Então, um período em que o carro estava em alta, a galera vai começar a usar novas tecnologias para se sobressair. O uso do combustível é parte dessa tecnologia. Então a galera vai guerrear ali na região do Oriente Médio e o Império Otomano vai ser o centro disso. A gente vai ter também ali a revoltas árabes influenciadas pela Inglaterra com Lawrence da Arábia, que é outro grande acontecimento. Revoltas ali na Arábia, totalmente influenciadas ali pela Inglaterra, enfim. E aí a guerra vai se levando. As batalhas vão ficando mais duras. A Batalha de Verdun é uma das mais complexas que vai ter. A de Somme é a mais dura, né, morrendo muita gente. E essa batalha, né, parece que não vai ter mais fim. Essa guerra parece que não vai ter mais fim. Todo mundo achava que no Natal terminava. E aí essa batalha que durava, né, meses e meses,
né, começava agora a passar para anos e anos e ele não chegava ao fim, parecia que não ia ter mais fim. Até que alguns acontecimentos marcam essa mudança, essa transição aí para o fim. Acontecimentos finais. Primeira coisa, a gente vai ter a saída, tá, da Rússia da guerra. Como assim saída da Rússia da guerra? A Rússia, né, do lado da Entente, né, ligado aí à França, ligado aí à Inglaterra, a Rússia ela vai sair porque lá na Rússia vai acontecer a famosa Revolução Russa, que é motivo de outros assuntos, de outros estudos. A gente vai estudar numa aula à parte. E aí, por causa da questão da Revolução Russa, a Rússia sai da guerra. E diante de todo esse movimento, né, a Itália um pouco antes entra também nesse movimento e outros países entram por motivos como eu já falei, mas você não vê falar no nome dos Estados Unidos, né? E aí os Estados Unidos, ó, quase no final do quadro, é que os Estados Unidos entram na guerra. Por que os Estados Unidos demorou tanto e por que os Estados Unidos finalmente entrou? Bem, os Estados Unidos eram uma potência em ascensão, tá? Estava crescendo aí como uma grande potência. E estava ganhando dinheiro com duas situações. Primeiro, não entrando diretamente na guerra para não ter prejuízo, e segundo, financiando a galera que estava lá. Só que chegou um momento em que os países que eles financiavam, que eram os países da Entente, pareciam que não iam ganhar essa guerra. E se os países dos aliados, né, a Tríplice Aliança, na verdade, desculpa, a Tríplice Aliança, os países do Império, dos Impérios Centrais, vencessem essa guerra, ou seja, os países contrários aos países ligados aos Estados Unidos vencessem essa guerra, o que aconteceria é que provavelmente os Estados Unidos não teriam garantia do pagamento dos seus empréstimos e investimentos. Então, já é um motivo aí para entrar, né? Garantir os seus lucros. E, por fim, a Alemanha arrumou umas tretas aí com os Estados Unidos. Teve uma treta relacionada a uma mensagem interceptada em que a Alemanha estava incentivando, se não me engano, o México a um possível ataque, né? E também teve um momento em que a gente também tem guerras no mar, né? A marinha inglesa lutando muito forte, muito pesado aí com a marinha alemã, submarinos e navios já sendo usados também nesse período. E a gente vai ter um período em que a Alemanha vai começar a afundar tudo que é navio que passa, e nesse daí vai junto um que tinha um bocado de americano dentro, incentivando ainda mais a entrada dos Estados Unidos na guerra. Mais na frente, com essa declaração aí de que os Estados Unidos poderia ser atacado com o apoio da Alemanha também, né, acaba incentivando mais, e aí, dentre outras coisas, os Estados Unidos acaba aí sendo levado para essa guerra. O presidente, que não queria, na época, que os Estados Unidos entrassem, né, e que se vangloriava disso, acaba aí tendo, né, junto com outros políticos, acaba tendo que entrar nessa batalha. E aí os Estados Unidos entram na guerra e vai fazer muita diferença. Os Estados Unidos, a princípio, chega com uma tropa que nunca tinha entrado numa guerra desse porte, né? A galera ainda chega, né, digamos assim, sem ser experimentado como soldado, como por exemplo os alemães, que já tinham soldados profissionais, né? A Inglaterra também já tem uma certa experiência com guerra, mas a galera logo pega o jeito, tá? Junto a isso, vamos pensar também no uso de novas tecnologias que vão fazer a diferença nesses momentos aí finais. A gente vai ver o uso do tanque de guerra, que vai voltar a dar mobilidade à guerra, né? Então, as trincheiras antes, né, insuperáveis, agora com o desenvolvimento dos tanques de guerra, agora a guerra ela vai ganhar mobilidade de novo. Os tanques de guerra vão passar por cima dessas trincheiras, desse negócio todo, e a guerra vai voltar a ter mobilidade. Vai ter também o uso de aviões, finalmente vai ter o uso de aviões, né? Os famosos AS, né? Os AS são gigantes pilotos que vão surgir na época. A Inglaterra vai ter pilotos famosíssimos nesse período. Nesse período aí, a gente vai ter primeiro o uso de aviões para poder ver onde as tropas estão, né? Só para posicionamento mesmo, só para observação, e depois para a guerra propriamente dita, uso de balões, então tudo isso vai dar uma nova dinâmica à guerra. E aí, com a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos, a guerra toma novos rumos. Isso porque acontece o seguinte: com a saída da Rússia, a Alemanha, que batalhava de um lado e de outro, inclusive alguns dizem que a Alemanha sempre dizia que estava amarrada a um corpo morto, que era o Império Austro-Húngaro, que sempre que o Império Austro-Húngaro tinha um problema, se pedia socorro à Alemanha. Então a Alemanha tinha que ter guerra lá de um lado com a Rússia, do outro lado tinha a guerra com as forças ali de França e Inglaterra, e de quebra ajudava o Império Austro-Húngaro ali, principalmente na questão da Sérvia. Enfim, era uma aflição para a Alemanha. Mas agora, com a Rússia saindo, ele podia concentrar todo o seu ataque num lugar só.
Então a Alemanha foi por tudo ou nada, e quase dava em tudo, porque a Alemanha começa a se sobressair. Mas mais uma vez, houve um desgaste aí, e houve uma contraofensiva por parte do outro lado, e aí com o desgaste, né, dos outros países, o Império Otomano já não aguentava mais se render, o Império Austro-Húngaro também já não aguentava mais se rendeu, e a Alemanha aí vê que não dá realmente e acaba organizando a sua rendição. Beleza? Com o fim da guerra, houve-se um chamado para um tratado de paz, né? E nesse tratado, que é o famoso Tratado de Versalhes, esse tratado aí põe fim à guerra com a vitória para a Entente, com a vitória para a Inglaterra, Estados Unidos, França e aliados, tá? E esse tratado ele impõe aí que os culpados da guerra, ou seja, os países derrotados, teriam que pagar indenizações, incluiu perca de território. A Alsácia-Lorena voltou para a França, a Alemanha perdeu esses territórios, pagamento de indenização, imposições políticas, por exemplo, a Alemanha mudou seu sistema político por imposição, limitações militares, vou dar como exemplo mais uma vez, a Alemanha teve uma limitação no seu poderio militar. Todos esses pontos de acordo assinado para a rendição, a Europa já estava destruída, tanto os que venceram quanto os que perderam. Mas os países que perderam se tornaram países realmente miseráveis por causa desse acordo. Esse acordo foi muito duro para os países derrotados, e isso permitiu que os países vivessem em um estado quase que de caos, né? Abrindo espaço, segundo alguns cientistas, né, para movimentos que propunham soluções, movimentos inclusive mais extremistas que propunham soluções. E tempos depois de crise e outros acontecimentos, nesse país onde, por exemplo, vou pegar como exemplo mais uma vez a Alemanha, nessa estrutura que a Alemanha se encontrava, né, de um sistema político que não estava sendo eficiente para a maioria dos grupos, uma limitação, crises econômicas, é nesse país de situações precárias que vai surgir movimentos extremistas, como por exemplo o nazismo, que vai se sobressair na Alemanha, dando a deixa para a Segunda Guerra. Alguns até falam assim, a Segunda Guerra é um prolongamento da Primeira, né, devido ao peso que foi o resultado final da Primeira Guerra Mundial. Mas Segunda Guerra Mundial é uma outra história, essa fica para outros momentos, beleza? Meu povo, eu espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like, curtam aí, bem muito, compartilhem, né? Deixem seus comentários e a gente vai se vendo nas próximas aulas, beleza? Então, que Deus abençoe todo mundo e até a próxima!